Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Olha, devagar, mas saiu, hein? Muito bem. Quem não entendeu, hoje vai ficar sem entender, que hoje não dá tempo, tá bom? Queridos, sejam muito bem-vindos a esse momento. Espero que o teu coração hoje esteja aberto, escancarado, para aquilo que Deus tem a fazer nas nossas vidas. Gostaria de me apresentar para quem não me conhece, né? E para quem me conhece também, obviamente. Me chamo Madilson, graças a Deus sou casado, muito bem casado, uma esposa linda, um menino também que Deus me deu, bonitão. Tenho 27 anos de idade, sou desse ministério que amo de paixão, que é o Ministério de Pregação. Sou também do Ministério de Comunicação Social e do Ministério de Música e Artes. Amém? Para me conhecer, aí você marca o churrasco, me chama, que eu conto mais um pouquinho. Amém? Eu te convido a pegar a palavra nas mãos. Você vai procurar Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Achou o capítulo 5 de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, você vai procurar o quê? O versículo 21. Nós vamos começar por ele. E nós vamos seguir adiante. Nós vamos até o 34. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Não dá para esquecer não, né? Sai daqui já gravado na memória. Acharam? Quem achou diz? Achei. Muito bem. Eu vou aproximar mais aqui do rosto, porque eu estou com a vista assim meia ruim, né? Acompanhem comigo. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos, para que se salve e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofria muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé
te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Palavra da salvação. Dá um beijo aí na tua palavra. Queridos, o nosso tema está bem aqui no versículo 34, que diz: filha, a tua fé te salvou. Essa passagem, ela fala de duas situações que estavam acontecendo. Aliás, de uma situação que iria acontecer, mas antes de Jesus chegar na missão que ele iria cumprir, aconteceu algo no caminho. Eu quero que você entenda que Jesus, ele passou para outra margem, passou para o outro lado, o povo seguiu ele e o povo estava se aglomerando ao redor dele. Quando ele chega lá, tinha um irmãozinho que chegou preocupado com a sua filha e pediu que Jesus fosse até lá para impor as mãos sobre ela, para ela ficar curada. E aí Jesus seguiu o homem. Quando Jesus está seguindo esse homem, o povo vai atrás. E aqui no contexto, o povo estava comprimindo Jesus. O que é isso? O povo provavelmente estava, alguns tentando tocar em Jesus. Eles estavam querendo ficar o mais perto possível dele. Tanto que os próprios discípulos fazem uma pergunta a ele, que nos foi narrada aqui. Olha que interessante. Ele está indo para lá, muita gente ao redor dele, muita gente falando ao redor, tocando nele, talvez se empurrando. E aí, de repente, Jesus pergunta: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos, obviamente, porque era óbvio, foram dizer para ele: rapaz, tem tanta gente aqui e o Senhor está perguntando quem lhe tocou? Só que o interessante dessa passagem é que Jesus não estava falando de um toque físico. Não era apenas um toque físico. Tinha algo a mais. Tinha alguém lá no meio desse povo que tinha uma fé que alcançou Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essa mulher não tocou no manto de Jesus apenas com os dedos, porque isso todo mundo fez, muita gente fez. Tocaram no braço de Jesus, enfim. Mas ela tocou com a fé. Ela teve um toque diferente dos outros. Tanto que na palavra está dizendo que Jesus sentiu uma força sair dele. E aí a gente precisa olhar para a situação dessa mulher e perceber que ela teve uma decisão ousada. Ela não queria conversar com Jesus porque ela sabia que a situação estava complicada. Jesus estava a caminho. Ela ouviu falar de Jesus. Ela soube, Jesus está aqui. Quando Jesus chega do lado que ela estava, quando Jesus passa para outra margem, ela soube, Jesus está aqui. Quando Jesus estava passando, ela viu aquela multidão tocando em Jesus e ela fala: eu só preciso de um toque.
ela não quis abraçar Jesus, ela não quis conversar com Jesus. O pensamento dela foi: eu posso até não ter tempo para falar com ele, mas se eu apenas tocar na orla do seu manto, na beiradinha do manto, eu quero encostar apenas no manto dele, e eu vou ser curado. Olha a ousadia dessa mulher. E ela faz isso. E ela toca de um jeito diferente, de uma forma que ninguém estava tocando em Jesus. Ninguém. E qual era o diferencial dessa mulher? A fé. Jesus fala para ela que a fé que ela teve a curou, a salvou. E essa palavra que é o nosso tema, ela guarda coisas maravilhosas. Nós vamos discorrer sobre tudo isso até o final da pregação. Porque Jesus, quando ele vira para ela, ele fala o seguinte: filha, a tua fé te salvou. Gente, nós, às vezes, somos complicados. Eu vou te fazer uma pergunta, apesar de que vai ser uma pergunta muito idiota, mas você vai entender. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você já ouviu falar de Jesus? Sim ou não? Você já ouviu, não já? Pode ser por alto. Eu não acredito que vocês que estão aqui nunca foram numa missa, nunca vieram no grupo de oração, nunca leram uma passagem bíblica. Ou eu estou errado? Tirando as criancinhas que ainda não entendem nada, todo mundo aqui tem consciência e já ouviu falar de Jesus. E sabe quem ouviu falar de Jesus? Aquela multidão todinha. O que aquele povo foi fazer lá do outro lado, junto com Jesus? Porque conhecia, já tinha ouvido falar sobre Jesus. Aonde Jesus estava, ele arrastava uma multidão. Quem não conhecia, ouvia falar e queria saber quem era esse tal desse homem que estava pregando com sabedoria e amor. Muita gente ouviu falar desse homem. Muita gente tocou nesse homem. Viveu com ele. Seguiu ele. Mas sabe o que diferencia essa mulher do fluxo de sangue? No primeiro encontro dela, ela tocou Jesus com a fé dela. E eu e você precisamos ter essa ousadia. Porque aqui afluiu uma grande multidão, sim ou não? Nós estamos em grande número. Mas o que de fato fará diferença hoje, nessa noite, é a sua fé. É o que você acredita e aquilo que você veio buscar hoje nessa noite. Porque no meio daquele povo tinha gente que não estava nem aí para Jesus, não queria saber dos ensinamentos de Jesus. Sabe o que aquele povo queria? Um curandeiro para resolver todos os problemas da vida deles. Ali tinha muito curioso. Rapaz, eu quero ver quem é esse peão aí que está curando esse povo aí. Você acha que não tem? Tinha. Quantos não estavam lá para testar Jesus? Rapaz, deixa eu ver se esse cara é bom mesmo. Deixa eu tocar aqui no ombro dele aqui para ver se esse cara é bom mesmo de curar os outros. Vocês acham que não tinha? Hoje em dia tem. Então fazia diferença para Jesus
Uma multidão tocando em Jesus não fazia diferença nenhuma. Curioso não faz diferença. Quem não quer nada com a vida não faz diferença. Quem tem um propósito com Jesus, aí há uma diferença. Qual é o teu propósito? O que tu está fazendo todo dia aqui no cerco de Jericó? O que será que você está vindo buscar? Sabe o que é interessante, irmão? Uma curiosidade para vocês. Às vezes a gente está assim, rapaz, eu preciso ser curado por Deus. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Que tem irmão que não reza, pedindo a própria cura. Aí você vai pensar, não, mas se alguém quer ser curado, obviamente que está pedindo a Deus. Tem irmão que não. Tem irmão que passa por uma dificuldade tremenda e não reza. Tem irmão que quer alcançar uma graça, mas não abre a boca para rezar. Quer conquistar algo na vida, mas não reza. Hora nenhuma. Sabe o que no máximo às vezes essas pessoas dizem? Se Deus quiser eu vou conseguir. Mas não reza um terço em intenção. Não faz uma novena em intenção. Vem para a missa, não coloca na intenção. Está em casa, não reza hora nenhuma por essa intenção. Às vezes a gente ouve essas coisas e acha que isso é impossível. Não é. Quantas pessoas hoje não tem alguém em algum vício e não tem rezado? Mas se Deus quiser, ele vai ser curado. Uma hora Deus vai curar, mas só fala isso, não reza. O que é isso? Aquele mesmo povo que estava junto com Jesus, mas não tinha fé. A mesma coisa. Só que tem o outro lado, que esse também é bem interessante. Tem uns que rezam uma semana, faz uma novena. Não, terminei minha novena, Deus que deu o jeito dele de me curar. Passou uma semana rezando, já acha que Deus está devendo favor. Não, mas como eu estou indo todo domingo para a missa, Deus tem que me dar as coisas. E não funciona desse jeito. Não funciona assim. Irmão, se você buscar um santo da igreja que teve tudo o que quis, eu digo para você que eu estou errado. Eu admito que eu estou errado. Porque os santos não tiveram tudo o que queriam. E são santos, reconhecidos pela igreja, canonizados como santos. Intimidade com Deus. E não tiveram tudo o que queriam. Uma vida inteira de devoção, de amor, de entrega. Quantos santos sangraram por Jesus, por amor a Ele, humilhados por Jesus? Quantos? E não tiveram tudo o que queriam. Aí a gente acha que se eu rezar um terço, uma semana, e entregar na mão de Deus, vai. Às vezes não é assim não, irmão. Você vai precisar insistir e orar. Mas sabe o que essas duas vertentes nos mostram? Sabe o que é? O tamanho da nossa fé. Exatamente. O tamanho da nossa fé. Aí tu tá pensando assim agora, né?
Rapaz, eu vim ouvir uma pregação falando sobre cura, eu achando que ele ia só proclamar a libertação na minha vida e eu estou te colocando contra a parede, né? Irmão, não tem como falar sobre cura se você não abrir os teus olhos. Abre os teus olhos para você não ser enganado, para você não viver uma fé mesquinha, uma fé fraca, que depende de que tudo dê certo para que você permaneça fiel. E mais lá na frente a gente vai ouvir um pouco mais sobre isso. Já fica aí na expectativa, você ficar esperto na pregação, né? Agora eu vou te perguntar, mais uma pergunta, né? Hoje eu estou cheio de perguntas. Não precisa nem me responder. O que é que você veio buscar aqui? O que foi? Pensa aí no teu coração. O que você veio fazer aqui? O que tu quer aqui? Fala bem informal. O que tu quer aqui mesmo? Qual foi o propósito que te trouxe aqui? Às vezes você está dizendo, rapaz, não tem propósito nenhum não. Eu vi que ia ter cerco de Jericó e eu vim. Também não tem problema. Às vezes é assim que Deus surpreende, né? Às vezes é igual eu, né? Eu vou para o grupo de oração, não estou fazendo nada e nunca mais saí. Oh, que bênção, né? Mas talvez você está aqui e tenha um propósito. Talvez você veio para cá, para esse cerco de Jericó, e está pensando, eu vou todos os dias, ou então eu vou hoje, porque hoje eu tenho uma cura e eu preciso ser curado na minha vida. Está errado? Não está errado não. Você tem que saber o que tu quer da tua vida. Você só não pode fazer de Jesus apenas um curandeiro na tua vida, um servente na tua vida, porque Jesus não vai cumprir os teus caprichos. Isso não. Porque nós somos às vezes pessoas que somos excelentes para pedir. Nós somos bons. Para pedir, rapaz, basta dar uma dor, basta o coração errar uma batida de Senhor do céu, eu não quero morrer agora. É ou não é? É sim. Tem irmão que, rapaz, eu não ligo para nada, mas quando vê a morte chegar perto, ixi, já procura logo rezar, né? Vira logo devoto. Nós somos assim às vezes, somos. Mas nós podemos pedir para Deus para que Ele nos cure. Não é errado, irmão, pedir a cura para Deus. Não é errado de forma nenhuma. Mas antes de eu falar sobre essas curas que acontecem, eu preciso dizer para você uma coisa. Sabe onde nós somos curados? Em 3 dimensões. No físico, no seu lindo corpinho, no emocional, psicológico e no espiritual. E essas 3 curas aconteceram na vida dessa mulher. As 3, de uma vez só. Aí você me pergunta, como assim? Qual foi a cura no corpo que ela recebeu? Tá bem óbvio, não tá não? Foi estancar o sangramento. Ela tocou instantaneamente, ela teve a sensação de ser curada. Ou seja, ela sentiu no corpo dela que ela estava sendo curada. Aliás, que ela tinha sido curada. Aí eu te pergunto, você precisa de cura física? Talvez sim, né? Às vezes é uma dor na coluna, é uma dor no pé, é uma dor do lado. Essa é a maior dor que tem. É a dor do lado, como diz Padre Léo.
Dor boa é a dor do lado, ruim quando é na gente, porque do lado não dói na gente, né? Às vezes é uma dor nos quartos, é um negócio ruim. É errado pedir essa cura? Não. Não é errado, irmão. Pedir para ser curado. Quanto de nós talvez não estamos igual essa mulher, há anos sofrendo, perdendo a paz por conta de alguma coisa? Peça a Deus que te cure. Quantos às vezes estão impedidos até de servir direito? Peça a Deus que te cure para que você o sirva melhor. Mas tem mais uma. A segunda é qual? No emocional. Essa daqui muitas vezes dói mais do que uma hernia de disco. Porque às vezes a hernia de disco é de crise em crise, né? E às vezes o emocional são todos os dias. E não há remédio que cure. Às vezes, se você olha para essa mulher agora. Pensa na vida dessa mulher. Pensa comigo. Ela já tinha gastado dinheiro. Ela estava melhorando. Na palavra diz que só piorava. A palavra diz o seguinte: pelo contrário, só piorava. Está reforçando que a situação estava indo o quê? De mal para pior. Ela já tinha gastado tudo. Será que essa mulher vivia em paz? Não vivia. Ela não tinha paz. Será que essa mulher, ela tinha liberdade para fazer o que ela gostava? Não. Não tinha. Quantos traumas talvez ela carregava? O sentimento de inferioridade por estar daquele jeito. Se coloque no lugar dessa mulher. Gente, essa mulher estava sem opção. Eu não sei se você já teve a experiência de chegar a um ponto na tua vida que não tem jeito. O que aconteceu, aconteceu. Ou o que vai acontecer e ponto final. Para nós seres humanos isso é uma dor tremenda. Porque nós queremos sempre ter o controle de todas as coisas. E quando nós perdemos o controle, aí que vem o desespero, o choro, os gritos, a lamentação. Essa mulher podia estar vivendo tudo isso. Foi embora a doença? Foi. E com ela todos esses problemas. Mas tem mais uma. Qual foi? Se vocês estão lembrados? A terceira dimensão qual foi? Vixe, rapaz. Já esqueceram? A espiritual. Qual é a terceira? Espiritual. Daqui para o final vocês respondem melhor, né? Espiritual. A fé não salvou ela apenas do fluxo de sangue. Não foi não, irmão. Para pensar comigo. Jesus fala para aquela mulher o seguinte: filha, a tua fé te salvou. E esse salvou em todos os aspectos. Porque Jesus, quando salva ela da doença, Ele aumenta ainda mais a fé daquela mulher. Porque se ela teve tamanha fé de dizer: se eu tocar na beirada do manto dele, se eu tocar em algo dele, eu vou ser curada. Depois que ela foi curada, você acha que a fé daquela mulher diminuiu? Ou permanecer igual? Era 12 anos da vida dela sofrendo, amargurada, sem opção, sem esperança.
e ela tem uma pessoa para resolver o problema dela e ela resolve. Será que essa mulher diminuiu a fé? Com certeza não. A fé daquela mulher multiplicou, sabe Deus quantas vezes mais. E sabe qual é a visão das curas de Deus? Sabe qual é a maior enfermidade que nós vivemos? Ou que a gente pode ter vivido na vida? Estar longe de Deus. Não tem nada pior do que isso. Nada. E se eu fosse narrar aqui quantas pessoas foram curadas e nunca mais saíram de perto de Jesus, essa pregação ia ser gigante. Que já está sendo, que o tempo está passando, ainda tem um bocado de coisa para falar ainda. Quantos não foram curados por Deus? Quantos Jesus não levantou a cabeça, assim como uma mulher pecadora que ia ser apedrejada, foi jogada diante de Jesus e foi curada por ele, e nunca mais aquela mulher saiu de perto de Jesus. Nunca mais. Então, qual é o propósito da cura de Deus? E aqui nós chegamos no ápice dessa pregação. Qual é o propósito de Deus te curar? É só para que você não sinta nenhuma dor? Não. É a tua salvação. Por isso é que eu te perguntei o que você veio fazer aqui. E também perguntei qual é o teu propósito. Desculpa eu falar essa realidade agora na tua cara, mas se você quer ser curado para ir embora, é melhor que Deus não te cure. Desculpa a sinceridade. Ah, mas tu tá falando uma besteira. Tô? Uma vez Jesus disse uma palavra bem pesada. Olha, se teu olho te leva a pecar, faz o quê? Arranca e joga fora. Ah, mas nesse contexto Jesus estava falando sobre pecado. Sim, sobre pecado. Mas eu vou te fazer outra pergunta. Eu estou cheio de perguntas hoje, se acostume, né? Se Deus te curar hoje do que você está pedindo, a sua gratidão vai aumentar ou você vai embora? Se Deus te der dinheiro agora, você ficar milionário, você vai permanecer fiel à Santa Missa ou você vai largar tudo e só viver a vida viajando, alguma coisa parecida? Porque agora você já tem tudo. Irmãos, todos nós precisamos ser curados. Isso é um fato. Eu preciso ser curado em muita coisa na minha vida. Eu necessito. E você também. Há coisas que às vezes nós nem sabemos que precisamos ser curados. Infelizmente não dá tempo de eu contar um testemunho que eu preparei. Mas tem coisa na nossa vida que a gente acha que não faz diferença. E está fazendo diferença. E hoje, todos nós precisamos ser curados. Todos nós. E eu reforço e falo de novo. Não tenha vergonha de pedir a cura para Deus. Porque assim como tem pessoas que são boas para pedir cura, tem gente que não consegue pedir, que se acha indigno de ser curado. Tem pessoas
que proclamam sobre si mesmo: não, a minha vida é sofrida, porque eu nasci para sofrer, eu estou acostumado já a viver sofrendo na minha vida, tudo só dá errado na minha vida. Tem gente que é convencida dessas coisas, que acha que vai passar a vida inteira só vivendo na melancolia, na tristeza, saindo de uma depressão, entrando em outra, saindo de dívida, entrando em outra. Não é assim, irmão. Quantos de nós precisamos hoje ser curados de vícios, seja ele qual for? Quantos lá na tua casa talvez estão precisando ser curados dos vícios? Quantos? Quantos pecados têm afligido a nossa alma, ferido o nosso espiritual, e nós vivemos uma vida como se não fizesse diferença. Quantos traumas tantos carregam e sentem medo até mesmo de enfrentar esses traumas. Quantas pessoas, infelizmente, são escravas de traumas até mesmo lá da infância. Quantas pessoas eu já não conversei que vivem uma vida acorrentada por algo que viveu lá na infância. E a pessoa não consegue falar em público, a pessoa não consegue tomar uma decisão, a pessoa não consegue nem construir uma família, porque há um trauma que machuca o coração e ela acha que talvez família não é para ela. Ela acha que às vezes ter uma vida financeira melhor não é para ela. E vive uma vida achando que nasceu para dar errado. Sim, tem pessoas que vivem desse jeito. Quantas vezes nós de grupo de oração não somos assim? Ou já ouvimos alguém ser curado de coisas simples, mas que marcam na alma, como um abraço. Um abraço. Quantas pessoas não são traumatizadas por ter uma infância difícil dentro de casa? Quantos não são? É uma realidade bem ampla essas coisas, de pessoas que não tiveram pais presentes, ou então tiveram pais cruéis, mães cruéis. E às vezes a gente acha que isso não faz diferença na nossa vida, mas a gente desconfia de tudo e de todos. Às vezes a gente acha que a gente confia. Às vezes a pessoa, quando vive nesse trauma, ela começa a confiar mais no pessoal fora de casa do que em casa. Quando é na hora de se abrir para Deus, de dar um voto de confiança a Deus, ela não consegue confiar, porque aqueles que eram para cuidar, para amar, para dar carinho, proteção dentro do lar, não deram. Tem pessoas que vivem assim. Isso dói demais em quem vive assim. Muitas vezes a pessoa se sente que não é amada por ninguém. Quantas pessoas, irmão, hoje não vivem uma tristeza sem fim? Eu costumo sempre usar esse exemplo. Você já ouviu falar na síndrome do palhaço? Aí você vai dizer que diacho é isso, né? Mas qual é o papel do palhaço? Fazer o quê? Fazer graça, não é não? Quem gosta de palhaçada faz os outros sorrir.
Mas será que o palhaço está feliz? Eu te pergunto uma coisa. Será que o seu jeito de ser extravagante demais, risonho demais, brincalhão até demais, será que no fundo não é uma dor que você carrega e tenta esconder nas brincadeiras? Será? Eu conheci uma pessoa que eu conversei com ele, é uma figura pública, e ele uma vez conversando comigo, praticamente todo mundo aqui conhece ele, mas eu também não vou citar o nome dele, que também não interessa o nome, né? Fique só na curiosidade aí. E aí ele dizia pra mim que ele não conseguia parar. Ele chegava no serviço dele muito cedo, saía à tarde, ele virava final de semana, e final de semana ele dizia pra mim que ele não conseguia parar. E eu perguntei pra ele, mas por que tu não consegue parar? E nesse dia, foi um período político bem antigo, ele estava conversando comigo sobre voto. Ele estava me pedindo voto. Aí lá a gente foi falar da igreja, né? E aí ele conversando comigo, eu dizia, por que tu não consegue parar? E ele foi para conversar comigo rápido. Nós passamos acho que 2 horas conversando. Porque ele tinha um problema na vida dele, que a hora que ele parava, vinham as lembranças de alguém querido dele, que faleceu. E eles precisavam ocupar a mente todo o tempo, porque senão ele começava a sofrer. E aí nós saímos dos projetos que ele trouxe, que ele dizia que ia fazer, ia não sei o que tem e tudo mais, e nós fomos lá para esse lado. E aí ele me perguntava uma coisa, que eu achei uma pergunta tão simples. Ele falou assim, rapaz, mas como é que vocês que servem na igreja, que eu vejo correr tanto, como é que vocês descansam? Aí eu dizia para ele, nós precisamos, por mais que nós estamos a serviço de Deus, mas nós precisamos um dia sentar para ouvir o que Deus tem a falar para nós. A nossa vida não é só servir. A nossa vida não é correria. Se a tua vida hoje é correria, 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 e você não consegue parar um instante para rezar, será que no fundo, isso não carrega uma dor? Tem irmão que se você, rapaz, bora lá, rapaz, eu não tenho tempo. A pessoa vive uma vida totalmente bagunçada, atropelada, não tem horário, não tem momento, você é serviço de madrugada, é de manhã, está no serviço, trabalhando em outra coisa, vai para a igreja, não consegue nem rezar porque já está pensando em outra coisa, e você vem e vai e não consegue se concentrar, porque a tua vida é resolver problema, resolver problema, resolver problema, resolver problema. E às vezes você está precisando parar. Eu preciso te dizer algo que talvez vai soar um pouco duro. Meu irmão, minha irmã, você não é mais uma criança indefesa. Por mais que seja duro ouvir isso, você não é mais uma criança indefesa. Quando nós somos crianças, nós não entendemos a dor. Nós nos escondemos da dor. Hoje nós somos adultos, alguns jovens, e hoje você precisa enfrentar essa dor, irmão. Hoje, essa noite, é para que você olhe no meio da situação e você apresente Jesus para essa situação. Porque a resposta da nossa vida é Jesus Cristo, não há outra opção.
É igual essa mulher, ela procurou médico, especialista, foi para tudo quanto foi lugar. Ninguém resolveu até ela chegar naquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo. Para quem é que nós podemos pedir a solução? Jesus Cristo. O quem é que cura a dor do coração? Jesus Cristo. Quem é que cura a nossa carência? Jesus Cristo. Quem é que perdoa os pecados e nos cura? Jesus Cristo. E se você está tendo uma vida solitária, que você não consegue colocar Jesus nas situações, hoje nessa noite, você é chamado a trazer Jesus para perto, ser curado e nunca mais sair dos pés dele. Para onde ele for, você vai atrás. E eu vou dizer de novo, vou até ser repetitivo: não tenha vergonha de pedir as suas curas para Deus. Não tenha vergonha, seja ela qual for. Irmão, tem uma palavra lá em Hebreus capítulo 8. Não precisa nem abrir aí, que eu não vou nem esperar para não demorar muito, porque o negócio aqui está acabando já. Hebreus não, estou totalmente errado, é Romanos. Olha, eu dando a citação errada. Eu li e dei a citação errada. Que magnífico, né? Versículo 18. Romanos 8, 18. Às vezes nós vamos pedir a cura para Deus e ela pode não acontecer. Eu preciso dizer isso para vocês também. Ela pode não acontecer. E aí? E se o que eu tanto peço para Deus não acontecer? E aí? Será que acabou? Será que sou eu que não tenho fé suficiente para Deus me curar? Não. Há coisas que Deus não nos dará. Sabe por quê? A fé não obriga Deus a fazer nada. Ele faz o que Ele quiser. E o que é que isso muda para nós? Nada. Porque aquilo que Deus fizer na nossa vida, nós iremos engrandecê-lo por isso. Se Deus curar as tuas dores, problema físico, emocional, espiritual, amém. Se Ele não curar aqui, não tem problema, irmão. Pode continuar pedindo a tua cura. Por mais que não venha, não tenha vergonha de pedir, jamais. Não é errado. Já falei inúmeras vezes isso. Mas nós somos consolados por Deus, não só aqui, irmão. Eu não sei se você sabe, mas você não está aqui para ficar eterno não, viu? Olha o que essa palavra vai falar ao nosso coração. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso, a criação guarda ansiosamente a manifestação do Filho de Deus. O que está dizendo aqui? Cristo voltará. E aquilo que nós passamos aqui de dor, de sofrimento, não tem proporção com a glória que veremos diante de Deus. Mas vamos seguir para frente que não acabou. Pois a criação foi sujeitada
a vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre com dores de parto até o presente dia, irmão. Todo mundo nessa vida sofre. Eu falei até isso na pregação passada. Sendo cristão ou não, você vai sofrer. Não só ela, mas também nós, que temos primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque algo que alguém vê, como é que ainda espera? Nós que esperamos e não vemos, nós que esperamos e não vemos, é em paciência que aguardamos. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações e sabe o que deseja o Espírito, a qual intercede por nós, pelos santos, segundo Deus. Versículo 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Palavra do Senhor. Essa pregação nós passamos por várias coisas, mas nós não podemos esquecer que nós não seremos curados aqui nessa terra. Mas sabe qual é a nossa esperança? O mundo vindouro. São Paulo, quando ele está escrevendo aqui aos Romanos, ele fala algo espetacular que nós lemos lá no início, que ele olha para os sofrimentos e ele diz o seguinte, que esses sofrimentos não são nada, coisa nenhuma, porque ele espera a glória de Deus. E se nós fôssemos ousados assim também. Eu digo por mim, se eu fosse tão ousado assim. E aí eu vou te perguntar, minha última pergunta. Você quer ser curado, irmão? Não precisa responder não. Você quer ser curado? Lembre-se, nós até podemos não terminar a nossa vida com saúde, mas o dia que nós abrirmos nossos olhos, na glória de Deus, Ele enxugará do teu rosto toda lágrima, toda dor Ele curará, porque o que passou não importa mais. Agora é glória de Deus, presença de Deus, onde o adoraremos por toda a eternidade. Portanto, por mais que talvez você vai viver com esse problema, essa dor, até o final da tua vida, que seja assim, amém. Que você seja santo por meio dessa dor, amém. Mas quando você chegar lá no céu, lá não há dor nem ranger de dentes, amém. Vamos ficar de pé?
Feche os teus olhos agora, por gentileza. Talvez você estava esperando esse momento. O momento que eu encerraria a pregação para que você, enfim, pedisse a Deus aquilo que você trouxe no coração. Talvez nessa pregação Deus falou algo ao teu coração. Te mostrou algo. Às vezes nós achamos que somos fortes, que nós não precisamos. Mas você precisa, irmão. Agora nós vamos nos colocar diante de Deus, em verdade. E nós vamos contar para Ele como estamos. Nós vamos conversar com Deus de forma sincera. Eu não quero que você abra a sua boca para fazer uma oração toda bem elaborada. Não quero isso, nem Jesus quer. Eu quero que você reze agora com a verdade do teu coração. Quando Jesus estiver naquele altar exposto, eu quero que você diga para Ele exatamente como você sente no coração. Se você hoje não tem esperança, você vai dizer isso para Ele. Se hoje você quer receber uma cura física, vai dizer para Ele. Se hoje você quer a cura de um vício, se hoje você quer uma libertação, você vai contar para Ele. Hoje, diante da cruz de Jesus Cristo, aonde Ele anulou todo o pecado, aonde Ele carregou todas as dores, nós colocaremos diante dela, diante dos pés de Jesus Cristo na cruz, nós colocaremos as dores, os traumas, as desavenças, talvez a falta de perdão. Se você precisa perdoar alguém hoje, isso vai ser a graça para a tua cura. Talvez você precisa se perdoar hoje. Essa é a hora de colocar aos pés da cruz tudo que nós temos, tudo que sentimos. E nós não temos do que se envergonhar. Porque maior do que todas as dores, do que todas as enfermidades, é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos cantar junto com o ministério essa canção, nos colocando diante dele. Abra os teus olhos. E você que pode se ajoelhar, coloque-se agora de joelho. Ponho aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado com teu sangue. Se você sabe, cante. E ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado com teu sangue. Permita-se hoje ser alcançado por Jesus e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Canta essa verdade agora com teu coração. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura do amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Solta a voz, canta. Teu sangue cura, Senhor. E o sangue dele Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Vamos cantar lá no início, todos juntos. Ponho-me aos pés da tua cruz. Pensa para que você seja lavado pelo seu sangue agora. Desejo ser lavado. Se você deseja, canta. Sangue. Solta a voz, meu irmão. E ver sair das tuas chagas sangue redentor. Solta a voz com verdade, com amor.
cruz. da tua cruz. Vai se permitindo agora. Desejo ser Dar liberdade ao lavado Espírito. por teu sangue. Pela poderosa presença de Jesus Cristo em nosso meio. Ver sair das tuas chagas, sangue redentor. Tocar as minhas dores e curar-me. Senhor, teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu Teu sangue. sangue cura com amor. Teu sangue tem Teu poder sangue tem poder para curar. para curar-me. Levanta os teus braços agora em direção ao Sangue Senhor. cura, Senhor. Levanta os teus Teu braços, você que sangue pode. cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Antes de nós abrirmos a boca para pedir a nossa cura, antes mesmo de todas as coisas, nós iremos agora apresentar Deus na nossa vida, porque Deus habita no coração daquele que louva, daquele que o engrandece. Sim, o sangue dele cura, sim. Mas eu queria te convidar, antes de pedir, eu queria te convidar agora a ser ousado na fé, a louvar o Senhor agora. Diga: Senhor, eu quero te louvar pelas graças que o Senhor me dará. Eu quero te convidar a exatamente isso, a louvar a Deus pelas graças que Ele vai te dar. Antes de pedir, antes mesmo de abrir a boca para solicitar algo de Deus, eu quero te convidar agora a dizer para Ele: sim, Senhor, o teu sangue cura, o teu sangue liberta, o teu sangue tem poder para me curar. E eu creio, Senhor, que tu és